bem. Nós vamos iniciar então nossa série de pregações nesse mês de fevereiro, a grande causa. Nós queremos refletir um pouco sobre o que convenceu Jesus a morrer por todos nós. E a nossa conversa de hoje tem o título O Chamado. Tá? E esperamos que Deus nos instrua, nos capacite a compreender a sua vontade diante dessa questão. Quero começar essa nossa reflexão lendo o texto bíblico que nós separamos para o dia de hoje, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, os versos 27 a 32, que diz o seguinte: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Esse texto está narrando uma cena entre Jesus e um coletor de impostos, tá? Chamado Levi. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Aqui nós já percebemos a alegria com que ele ficou depois de ser chamado por Jesus para que ele o seguisse. E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu quero começar dando alguns destaques aqui para o texto que nós lemos. Eu não sei quantos aqui têm essa informação, mas os publicanos daquela época não eram pessoas benquistas. Os publicanos eram, na verdade, uma classe de trabalhadores que tinham a função de cobrar os impostos que o Império Romano impunha sobre os povos que eles dominavam. Os publicanos, em geral, muitos deles vinham exatamente da própria cultura. Por exemplo, muitos do povo de Israel que estava dominado pelo Império Romano, desse povo, algumas pessoas se dispunham, alguns por obrigação, e outros se dispunham a trabalhar como cobrador de impostos para o imperador romano. E quando eles tinham essa atitude, você pode imaginar como era para o povo ver alguém, que tem a sua própria história, a sua descendência, optando por trabalhar para aquele que domina, trabalhar para o imperador romano. E além disso, muitos tomavam essa decisão, ou se não, a maioria, porque eles tinham condições de enriquecer. E eles enriqueciam à custa do povo. E muitos desses publicanos cobravam muito mais até do que o próprio Império Romano cobrava. Eles operavam aquele sistema de cobrar impostos, às vezes até aumentando as taxas e impondo isso para o povo, que ficava, em muitas ocasiões, em situação muito complicada, com um oneroso tributo que era imposto sobre a vida já simples e difícil que eles tinham. E é nesse cenário que Jesus está atuando, e depois de Jesus ter participado de um encontro com muitas pessoas, onde nesse encontro, são 4 pessoas, desce um amigo do teto para que esse amigo fosse curado. Jesus o cura. E ele, depois que sai desse encontro, ele vê Levi, um cobrador de impostos, sentado na coleteria, e ele chega para esse homem que não é bem quisto, não é bem aceito, que tem uma má fama, que é visto como alguém que não deve pertencer, não deve ser beneficiado por qualquer ajuda de Deus, não deve receber de Deus nenhum tipo de amor e misericórdia, porque ele é cruel na sua atividade. Jesus chega para esse homem chamado Levi e diz: segue-me. E algo acontece aqui que é muito profundo, porque quando Jesus chama Levi, na mesma hora Levi o segue.
E mais do que isso, eu destaquei isso quando estávamos lendo, ele certamente ficou profundamente alegre com o convite de Jesus ao ponto de oferecer um banquete. E não é qualquer banquete, porque o texto diz que vem numerosos publicanos. Não é apenas um ou outro publicano também que vem para esse banquete, vem numerosos publicanos. Eu não sei o que você já consegue imaginar disso, mas pense comigo. Um publicano mal visto na sociedade recebe o convite de um homem chamado Jesus. Muitos chamavam Jesus, Jesus era um nome até comum naquela época, mas ele responde que sim, oferece um banquete e de alguma forma ele convence os outros publicanos a virem numa festa para se encontrar com esse homem chamado Jesus. Algo extraordinário está acontecendo. A gente às vezes quer fazer uma festa de igreja, chama as pessoas e às vezes não vem ninguém, né? Não vem poucas pessoas. Hoje em dia as pessoas falam, eu vou numa festa de igreja? Estou fora, né? Mas o Jesus, que é esse fundador da igreja, a sua fama chegava tão longe que aquele publicano convidou outros publicanos, numerosos publicanos, e encheu a casa dessas pessoas. E onde Jesus estava? Lá, com essas pessoas. E mais, além de publicanos, o que eles vão classificar como a classe dos pecadores, né? Seja lá a profissão ou atividade que eles tinham, mas que a sociedade dizia a escória, os publicanos e aqueles outros que não são dignos do amor de Deus. Esses todos estavam reunidos numa casa. Alguns vão dizer, os corintianos estavam lá. Por que não aproveitaram? Descontei, né? Eu como palmeirense tinha que fazer isso. Desculpa aí os corintianos. Mas o que então poderia fazer ali? Aquela classe que se sentia a elite, os que eram éticos, aqueles que precisavam, né, manter a sua postura para com a sociedade, dizendo, é assim que é o certo, assim que vocês devem fazer. Ao verem Jesus sentado numa festa, num grande banquete com esses, começaram a criticar Jesus, dizendo, quem é esse? Esse não pode ser de fato o enviado de Deus, porque olha com quem ele senta. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Jesus está arriscando, será, o nome de Deus? Será que Jesus está arriscando a sua reputação? Será que ele, assentar-se com esses que são a escória da sociedade, ele estava ali atrapalhando a sua missão? Será que isso não seria pontos bem negativos para Jesus, ao ponto dele não mais conseguir cumprir o que Deus havia pedido para ele? Será que é diante disso que nós estamos vendo? Ou será, pelo contrário, que o que está acontecendo é Jesus se posicionando exatamente onde Deus o mandou a ir? E é a partir daqui que a gente começa a levantar as primeiras questões do que movia o coração de Cristo. O que movia Jesus para ir ao encontro das pessoas? E mais, o que moveu Jesus para ele vir ao seu encontro? O que moveu Jesus para vir falar com você, te chamar pelo nome? São as suas competências? A sua beleza? A sua estética? Ou porque ele viu em você coisas parecidas como ele viu naqueles publicanos e pecadores? E é interessante que ainda Jesus vai dizer assim, eu vim não para os que estão sãos. E o que ele está dizendo nessa retórica é, existem muitas pessoas que acham que estão saradas, que não precisam de Deus. E ele está dizendo, eu não vim para essas pessoas. Eu vim para aqueles que sabem que são pecadores, que precisam de mim. Foi para esses que eu vim. Voltando um pouquinho no nosso tema, uma causa move o mundo, certo? Eu não sei quantos aqui lidam ou tiveram que lidar com essa questão de qual é a sua causa, ou qual é a causa que move as pessoas. Nós estamos diante de uma catástrofe, né?
gostei da fala da Marina Silva, que disse: isso não é uma catástrofe ambiental, isso é um crime ambiental, o que aconteceu em Brumadinho. Nós estamos diante de uma situação calamitosa, de mortes e quantas vidas ceifadas, e mais o que foi causado como dano ambiental naquele lugar. E eu tenho um amigo que é de Belo Horizonte, está envolvido com esses projetos humanitários de ajuda, e eu lembro que no dia, nós estávamos em Belo Horizonte quando aconteceu isso. Naquele dia eles criaram um site para que voluntários se inscrevessem para ajudar aos feridos e tudo que aconteceu em Brumadinho, e eles abriram uma espécie de formulário online. Isso era começo da noite. No outro dia, mais de 2.000 pessoas haviam se inscrito para ajudar. Voluntários que estavam dizendo: olha, eu vou lá se for preciso, eu estou aqui. E nós percebemos que quando existe uma causa, é mais fácil, ou mais pessoas se movem para ajudar. É difícil quando, por exemplo, nós tentamos dizer assim: olha, o mundo precisa de ajuda, nós precisamos mudar o mundo. E todo mundo fica assim: legal, mas o que especificamente nós podemos fazer? E há um entendimento já entre esses mobilizadores sociais de que quando você consegue apontar exatamente qual é o problema, o que está acontecendo, o que precisa ser feito, que muitas pessoas se ajudam de fato para resolver pontualmente isso. Por isso nós temos percebido no mundo todo que existe muito mais êxito em causas como desastres, como 11 de setembro, aqui em Brumadinho, como foi em Mariana e outros lugares do mundo, porque é algo que tem localização, você sabe exatamente qual é o problema, e você sabe, inclusive, mapear as atribuições do que fazer naquele período. Quando você tem isso, você consegue mobilizar as pessoas, recursos para oferecer ajuda e resolver. Alguns ainda que vão aprofundar no estudo da causa, vão dizer que aqueles que sabem qual é a sua causa pessoal, o porquê que vive, por que eu nasci, por que eu existo, conseguem ter uma vida muito mais produtiva, animada, encorajada e fazer muitas coisas, porque ele está focado em fazer isso. Nós não somos, como brasileiros, muito bons para definir qual a causa, né? Para o que eu vivo, para o que eu nasci. Se eu perguntasse aqui entre nós, quantos sabe exatamente descrever para o que nasceu? Quantos de nós poderíamos levantar a mão tranquilamente assim, dizendo: eu. Isso é óbvio para mim, né? Quantos aqui tem isso aprimorado assim, né? Claro, causa. É tão óbvio. Ninguém, porque, em geral, nós lutamos com isso. Dia a dia nós estamos olhando para as coisas. E isso é um problema. É um problema para nós, porque o que gera em nós a falta de uma causa é uma apatia diante de diversas coisas. Um não comprometimento com aquilo que está em torno de uma causa. E o pior, nós deixamos de experimentar uma vida profunda, uma experiência rica enquanto estamos aqui na Terra, em termos de usar e aprimorar os nossos dons, talentos, competências. E do ponto de vista de Deus, é triste para Ele olhar para nós e vemos que nós acordamos e falamos: vou trabalhar hoje, né? Depois eu volto para casa, assisto um Netflix, pego aí os meus recursos, vou me distrair um pouco, de vez em quando eu encontro o pessoal lá na igreja, peço a ajuda de Deus e beleza, e os anos vão passando e a nossa vida meio que vai sendo atropelada por coisas externas que chegam até nós e não daquilo que realmente Deus nos criou a viver. Se uma causa move o mundo, nós poderíamos dizer que a ausência de uma causa para a nossa vida. E a pergunta é: qual causa deve ser aquela que move a nossa vida? Essa série tem o objetivo, portanto, de uma vez que nós avaliemos a causa que moveu o coração de Jesus, possa inspirar você a também se engajar. Uma coisa que eu já trago para vocês, que é pano de fundo para essa série:
nós estamos aqui trabalhando o nosso engajamento como cristãos. Estamos numa batalha pela nossa sobrevivência financeira, nosso comprometimento com os serviços e ministérios que uma igreja deve ter, e muitas vezes, essa é a radiografia das igrejas no Brasil, cerca de 15% apenas das igrejas, dos membros das igrejas, são aqueles que realmente trabalham e atuam nas igrejas. Os outros 85% ficam recebendo a pregação, o ensino e o serviço que os outros fazem. Você que já frequentou a igreja por bastante tempo, você já percebeu isso? Que aqueles que fazem são pouquinhos e os que recebem é a grande multidão? Nós precisamos avaliar isso. E digo para vocês que o diagnóstico que eu consigo conceber é de que falta para nós o entendimento da causa correta. Nós temos uma crise de causa. E nós precisamos avaliar isso. Porque se nós não estivermos muito claros na causa, nós não vamos mover nada. Nós não vamos disponibilizar nada para fazer qualquer coisa. Nós vamos viver a música "O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído". O acaso é que vai liderando a nossa vida o tempo todo. Agora, olhando então, a causa que fez com que Jesus se entregasse, e é possível nós falarmos de uma causa, porque o próprio Jesus vai falar dos porquês, por que ele veio ao nosso encontro, por que ele veio fazer na nossa direção. Por uma causa Jesus se entregou e mudou todas as coisas. Por uma causa ele fez coisas extraordinárias. O texto bíblico vai dizer em João 3,16, e é muito conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para qual propósito? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando então para o texto que nós lemos para essa reflexão, nós temos Jesus conversando com Levi. Você sabe quem era Levi? Levi, nesse texto de Lucas, ele é de fato chamado como Levi, mas os mesmos outros textos de referência, em Marcos e Mateus, ele é chamado de Mateus. Levi, que era um publicano que Jesus chamou na coleteria, é exatamente o Mateus que escreveu o Evangelho. Alguns estudiosos vão trazer alguns questionamentos, será que era ele mesmo e tudo mais, mas uma boa parte, a partir do que existe de material, tem tranquilidade para dizer que quem escreveu o Evangelho de Mateus foi exatamente este Levi, que Jesus o chamou enquanto ele estava ali na coleteria para colher os impostos. Jesus, conversando com Levi, começa a explicar para nós o que moveu o coração dele. O que move o coração de Jesus. O que moveu Jesus a sair da sua postura de Deus. Filipenses 2 fala que não levou em consideração o fato dele ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se tornou forma humana e veio servir, serviu até a morte, e morte de cruz. O que moveu o coração de Jesus para vir ao nosso encontro foi para salvar as pessoas que Deus criou dos seus pecados e reconectar essas pessoas a Deus. Não há outro propósito. Alguns vão procurar a Jesus para dizer: Jesus, ajuda a minha empresa. Jesus, ajuda meu emprego. Jesus, cura minha enfermidade. Jesus, me tira dessa cidade onde eu estou vivendo. Senhor, me tira do caos dos relacionamentos em que eu estou. Mas todas essas orações não tocam o cerne da missão que Jesus veio fazer na nossa vida. E o cerne dessa missão foi o fato de Jesus ter visto a humanidade separada de Deus, uma humanidade que não procurava a Deus, uma humanidade que buscou fazer as coisas a partir da sua própria capacidade, a partir dos seus próprios planos, uma humanidade que disse para Deus, pelas suas atitudes: Deus, eu não preciso do Senhor. E ela passou a viver numa profunda angústia, profunda crise de frustrações e uma construção de um mundo decaído.
Foi a partir do ponto em que Jesus viu que a criação que Deus fez com tanto amor, com tanta profundidade, com tanto carinho, ela decidiu viver ausente de Deus e ela não foi criada para isso. Por isso o seu destino era desesperança, era angústia. Jesus, ao ver o sofrimento humano, ao ver o chamado que está todos os dias no coração humano, Jesus, ao olhar para isso, ele se dispôs, não de forma obrigada, mas ele disse: eu me voluntario para encontrar esse coração perdido, exausto, para salvar. Quando Jesus se dispõe a te encontrar, a causa que o moveu foi ver você como obra-prima de Deus, largado na lama, nos destroços, na angústia, no desespero, e falado: eu posso ajudar, eu posso salvá-lo, eu posso resgatar. Essa é uma mensagem que no cristianismo ela não é secreta, ela está na verdade explícita em todos os cantos, mas ela só faz diferença quando ela se torna pessoal para cada um de nós. Quando você, diante de Cristo, diz: Senhor, eu sou o publicano, Senhor, eu sou o pecador, eu sou a escória da humanidade, eu não sou bonzinho, eu não sou o melhor, eu não tenho conseguido vencer na vida. Senhor, eu não sou essa pessoa, eu sou o doente. A causa que moveu o coração de Jesus foi ter visto em mim e em você que nós somos doentes. Foi isso que moveu o coração de Jesus. Olha que interessante o que C.S. Lewis vai dizer no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Estes são, então, os dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos de todos os cantos do mundo têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. O que ele está dizendo é que, de alguma forma, em todo ser humano existe uma espécie de lei moral. É assim que deve ser feito. Quantos de nós aqui não vimos essa dificuldade entre os bombeiros de Minas Gerais e o Exército Brasileiro? Eles não queriam deixar o Exército, que estava à disposição, trabalhar na tragédia de Brumadinho. E nós falamos, quando vimos essas notícias: como assim? Os caras vão brigar por vaidade agora? Quem que de fato vai ajudar? O que está acontecendo? Por que não liberam o Exército para trabalhar? Nós daqui sentados, sem ir lá, falamos assim: olha, o certo a ser feito aí é assim. Essa é a ética correta. E o que C.S. Lewis está dizendo é que isso está em todo ser humano. Nós temos essa coisa curiosa de determinar qual é a forma certa de fazer. E nós não conseguimos evitar. E em tudo na nossa vida, nós queremos dar uma lei moral. Em casa, marido e mulher sentam na mesa e brigam. Por quê? Cada um acha que tem um jeito certo de fazer a coisa. Não! É assim que faz. O outro fala: discordo. É assim. Todos nós temos isso em nós. E no seu livro ele vai questionar por quê que a gente tem uma ideia de moral. De onde vem a nossa ideia de que existe alguma coisa que é certa? Os animais não têm muito isso, certo? Quais são as leis que nós vemos na natureza de sobrevivência? O mais forte vence o mais fraco. Quando um leão come uma zebra, ele sai livre e contente, comemorando o alimento. A zebra se deu muito mal, né? Morreu ali com aquele feroz. Mas, diante da natureza, nenhum bicho chega para ele, que seja do tamanho ou maior que o leão, né? Senão leva pior também, e fala assim: senhor leão, né? O senhor fez algo feio essa manhã. O senhor comeu uma zebra. O senhor não acha que as leis ambientais estarão sobre você e você será preso? O leão não tem esse tipo de reação moral sobre o que ele faz ou não. Mas nós temos, não temos? Por que isso está em nós? E aí o mais interessante ainda é que C.S. Lewis vai dizer ainda que a segunda questão que ele quer destacar é que os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de
todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Ele está tentando dizer para nós que o que nos define é um senso de que nós devemos fazer o que é certo. Não só nós, especialmente os outros. Eu tudo bem, se eu erro, me perdoa aqui, seu guarda. Faço seu guarda, coisa nenhuma, né? Sou policial rodoviário. Fala, tá bom, senhor policial, me perdoe. Foi só uma leizinha aqui que eu passei, né? Me livra dessa. Nós temos que nos livrar da lei moral. Agora, quando é com o outro, fala, como não fez? Deveria fazer. Nós vivemos essa crise dentro de nós e nos perdemos diante de tantas coisas. Para completar esse pensamento, do David Mark Lloyd Jones vai dizer o seguinte: homens e mulheres estão à beira da exaustão. E a exaustão está nesse ponto, em ter noção do que se deve fazer que é certo e não praticar. Em ver que o que deve ser feito é isso e as pessoas não fazem isso. E ele está citando ainda uma crise mais cruel que acontece na Europa depois de 2 grandes guerras. E ele está analisando essa sociedade depois da Segunda Guerra Mundial, que vem até os dias de hoje, dizendo que depois dessa desilusão, porque o iluminismo trouxe para a humanidade a ideia de que se nós fizéssemos tudo certinho, conseguíssemos focar no desenvolvimento da ciência, nós acabaríamos com todos os problemas do mundo. Depois de ver que isso se desdobrou em 2 grandes guerras mundiais, a sociedade, especialmente a europeia, palco das guerras, se desintegrou, dizendo no que nós cremos. Não há esperança. A última esperança nossa era o ser humano. E olha o que o ser humano é capaz de fazer. E ele vai dizer, nós estamos exaustos. O que responde a nós? E ele conclui dizendo que estamos prontos para acreditar em qualquer coisa e para se agarrar a quase qualquer coisa que lhe seja ou que nos são oferecidas. Esse é o mundo de hoje. Essa é a causa, esse é o chamado que nós estamos falando aqui. Eu e você estamos gritando aqui, ó, dentro. Alguém me ajude. Alguém me ajude, por favor, porque eu estou exausto. Eu sei o que tem que fazer, eu sei que todos têm que fazer, mas ninguém faz e eu mesmo não faço. E o que nós estamos construindo é caos, é desespero, é desesperança. É angústia presente no coração humano. E é exatamente esse chamado que chega aos ouvidos de Jesus, que chega ao coração de Cristo, e faz com que ele fale assim, chega, eu vou lá. Eu vou ao encontro dessas pessoas. O chamado, que é o tema de hoje, não é aquilo que Deus colocou no coração de Jesus, mas é o que sai como aroma das nossas vidas e chega até Ele. Esse mau cheiro de quem somos. E diante disso que nós nos tornamos, Ele diz, eu me disponho. Eu vou amá-los. Eu vou me entregar por eles na cruz. Eu vou segurá-los pela mão. Eu vou entrar neles. Vou lhes ser companheiros. Eu vou lhes ser companheiro nas lutas e em cada situação. Eu vou influenciá-los. Vou abraçá-los. Quando eles se sentirem rejeitados pela sociedade, eu serei com eles. O Deus que se tornou homem, sentarei com eles à mesa. De forma que a reputação deles que seja a minha. Mas ali com eles, eu vou restaurar. Eu vou restaurar. Olha a obra que ele faz na vida de Levi. Eu disse para você, Levi se tornou o escritor do primeiro evangelho da Bíblia. Um homem que ninguém queria por perto. Jesus vai ao seu encontro, come com ele em sua casa, o chama para seguir. Levi o segue, e nessa obra de Cristo ir atuando em sua vida e ele se abrindo para a obra de Deus, ele vai se tornando um discípulo, um apóstolo, escritor do Evangelho,
E até hoje, quase 2000 anos, nós lemos o Evangelho que Mateus escreveu, testemunhando quem é Jesus. A minha pergunta é, se no primeiro momento a causa de Levi foi dinheiro, para se tornar um publicano, depois do encontro com Jesus, a sua causa passa a ser a causa de Cristo. Saber que o coração humano precisa de comunhão com Deus. É diante disso que nós estamos refletindo aqui. O que Cristo quer fazer na sua vida é entrar aí, que você não é nada, está caminhando para o desespero, mas é para te resgatar, é para fazer brilhar dentro de você quem Ele é, te colocar no lugar certo que Deus te criou para viver em comunhão com Deus. Nós deveríamos perguntar para nós mesmos agora: será que nós gostaríamos de ser como Levi? E receber um convite de Cristo para falar: me segue? E nós, radiantes de alegria com o convite, largarmos tudo que estamos, todas as causas que poderiam estar ocupando nosso coração, ao ponto de nós falarmos: eu farei um grande banquete. E olha como desde o início Levi já comprou a causa de Jesus. Ao invés de ele chamar os fariseus, ele poderia dizer assim: eu vou chamar os fariseus para que eles de fato conheçam quem é Jesus. Eles estão equivocados a respeito de Jesus. Jesus sentou comigo como publicano, mas eu não sou tão ruim assim. Eles vão me conhecer melhor lá em casa. Vou chamar esses aí, olha, que eles deveriam conhecer Jesus e vão dizer para toda a sociedade que Jesus é bom. Ao invés disso, o publicano chama os outros publicanos, como ele, que sabiam que estavam todos quebrados, precisando de Deus, e falam: venham para a festa, porque vocês precisam conhecer esse Jesus que transforma a nossa vida, que nos sara, nos purifica. Isaías 53, 11, 12, o profeta Isaías adianta, fazendo boca de Deus para nós, ele diz a respeito de Jesus: Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus verá o penoso trabalho de vir ao nosso encontro, nos resgatar, e ficará satisfeito. Ele falou: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, ou seja, fará com que muitos se tornem justos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele fará todos nós ficarmos justos, não porque nós começamos a acertar, mas porque Ele tira o fardo dos nossos ombros e fala: é meu, eu pago o preço disso, e nos livra desse fardo pesado. Por isso nós somos justificados. E essa obra de Jesus, fazer isso conosco, que é um penoso trabalho de sua alma, traz para nós a salvação. Traz para mim e para você a salvação. E Ele, com isso, fica satisfeito. Sabe o que é satisfeito, não é? Nós sabemos o que é ficar satisfeito, não sabemos? Depois daquela fome, a gente sempre vai lembrar para a comida, não é? Pelo menos nós gordinhos. O que é ficar satisfeito? Saindo da situação de muita fome para uma situação em que você fala: eu não preciso mais de comida. Jesus sai de uma situação de nos ver falidos e fica satisfeito porque Ele nos vê cheios dele, de esperança, de amor, de paz e comunhão com Deus. Portanto, nós temos para nós, como desafio dessa semana, para nós refletirmos e praticarmos. Primeiro, eu não sei se você já fez isso de forma muito sincera e consciente, mas agradeça a Jesus por Ele ter te amado profundamente,
quando o seu destino era profunda angústia e desespero, quando você não tinha nada para oferecer. Eu não sei se você já fez essa oração sincera, mas eu quero convidar você nessa semana a separar um tempo, ou mesmo hoje, e falar assim: Jesus, eu quero te agradecer porque eu era um publicano e o Senhor me amou. Eu era um pecador, um doente, e o Senhor me amou. Porque essa é a obra que Ele veio fazer na sua vida. Não pense que você é bonitinho, bonzinho demais, por isso Ele veio ao seu encontro. Não. É porque você não é nada que Ele te ama. Então separe um tempo para isso. Faça de verdade isso nessa sua semana. Agradeça de todo o coração a Ele. Em segundo, quero convidar você a deixar-se contaminar por essa causa, a mesma causa que moveu o coração de Cristo, que ela mova o seu coração. Considere deixar com que a sua vida seja pautada por auxiliar a você e as outras pessoas a conhecerem quem é Deus, e deixar Deus alcançá-las, abraçá-las. Isso significa, comece a convidar os outros publicanos para a festa. Comece a chamar as pessoas que estão falidas para isso, as que são escórias, para que elas sejam amadas por Deus. Torne a sua vida essa causa. A gente às vezes fica procurando quem são os perfeitinhos aí que eu poderia convidar para a minha igreja. Eu não vou convidar essa pessoa não, vai fazer passar vergonha lá na igreja. Não, vou chamar lá, essa pessoa não para de falar. Olha aí, essa daqui, nossa, mentiroso danado, vou chamar para a minha igreja. Com que cara eu vou chamar lá? E se todo mundo descobre que a pessoa é mentirosa? É isso. Entende isso? Nós temos que começar a chamar os falidos, os publicanos, as escórias, porque elas precisam saber que Deus ama e quer transformá-las. Foi para isso que Jesus veio. Não veio para os perfeitinhos. Não tenha a postura dos fariseus, tenha a postura de Levi. Chame os publicanos para a festa. Chame os pecadores. Porque foi para isso que Jesus veio. A gente erra a missão, erra a causa, quando a gente quer achar os perfeitinhos. A gente precisa chamar a escolha. E em segundo lugar, em terceiro e último, eu queria convidar você a fazer um exercício de edificação para a sua vida nessa semana. Separe 1 hora da sua semana. Separe de fato isso. Programe na sua agenda 1 hora para você ler aí no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. E ore a respeito disso, pedindo a Deus que você não ame mais as trevas do que a luz. Para que você não ame mais a vida de publicano do que de seguidor de Jesus, como nós vemos a vida de Levi. Você vai perceber que esse texto vai trazer essa reflexão. E assuma esse compromisso com Deus. Separe um tempo para a sua edificação e deixa Deus falar com você a respeito disso. Amém? Vamos encerrar com a oração? Quero convidar você a ficar em pé. Senhor, nós refletimos a partir da Tua Palavra, mas o que nós queremos pedir agora, Pai, é que a Tua Palavra, essa que veio direto ao nosso coração, que essa Palavra fique aqui até nós sermos transformados, e que ela, Pai, permaneça em nós, nos incomodando para nós estarmos no Senhor, entregues ao Pai, vivendo a partir do que é realmente a Tua causa, e que essa causa nos mova a fazer tudo na nossa vida com esse propósito, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, a entender o que o Senhor Jesus fez ali com Levi e com os outros publicanos. Senhor, essa mesma obra que o Senhor fez no coração de Levi, Senhor, faz no nosso coração hoje, Pai. De todo o coração, Pai, nos transforma, porque nós somos pecadores, que nós somos, ó Pai, a escória. Nós não merecemos nada, mas o Senhor veio ao nosso encontro. Nós não estamos sãos sem o Senhor. Com o Senhor nós nos tornamos sãos. Eu peço que o Senhor abençoe o coração de cada um aqui, Senhor, e faça essa mensagem chegar a tantas outras pessoas que precisam saber para o que o Senhor veio, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus.